Olá, pessoal. O primeiro milênio da Igreja Católica, ele foi difícil. Perseguições e conflitos internos eram comuns. Podemos até dizer que não era fácil. Não era fácil ser papa. Um exemplo de papa que passou por sérias dificuldades foi o Papa Leão IV. Ele foi papa entre 847 e 855 DC e se viu diante do perigo dos sarracenos, que eram os sarracenos uma ameaça real à existência da própria igreja. Os sarracenos eram muçulmanos agressivos que invadiram diversas áreas da Europa. Nesse vídeo, vamos entender o bom pontificado de Leão IV, que apesar de ocupar o trono de Pedro em momentos para lá de complicados, ele conseguiu ser um papa correto e competente. Então vamos lá. Leão IV nasceu em Roma em 790. Ele foi educado no mosteiro de São Martinho, tornando-se monge beneditino. Foi chamado pelo Papa Gregório IV para fazer parte do clero romano. Com a morte do Papa Sérgio II, Leão foi eleito Papa por aclamação popular em 10 de abril de 847, após ser considerado como o mais apto a fazer frente às invasões dos sarracenos, haja vista que, no ano de 846, tal povo saqueou Roma. Essa eleição ela ocorreu num momento muito conturbado para a Igreja Católica. Havia uma tensão muito grande com o Império Carolíngio e o papado procurava fortalecer a autoridade da Igreja. O Império Carolíngio, pessoal, ele foi um império que existiu na Europa. Ele existiu na Europa Ocidental entre os séculos 8 e 10. Os carolíngios formaram o maior império na Europa depois do Império Romano. O principal reinado carolíngio foi o de Carlos Magno. E esse reinado caracterizou-se como uma real tentativa de restaurar o Império Grandioso, tal qual foi o Império Romano do Ocidente. Durante o papado de Leão IV, Roma estava em constante ameaça dos sarracenos. Os sarracenos eram povos muçulmanos que começaram a invadir áreas do Mediterrâneo. O Papa, preocupado com essa ameaça, fortificou as defesas de Roma, restaurando as muralhas da cidade e construindo fortificações adicionais, como a famosa Muralha de Leão, também conhecida como Muralha Leonina. Mas os seus problemas não se restringiam aos sarracenos. Roma sofreu uma série de desastres naturais durante o seu pontificado. Primeiro, um terremoto assolou a cidade, fazendo desabar uma parte do Coliseu. Depois, houve um grande incêndio que destruiu a área de Burgo, que era habitada por estrangeiros, mas tal incêndio não atingiu a vizinha Basílica de São Pedro por intervenção divina, segundo alguns relatos. O Papa Leão IV, que estava ausente na ocasião, logo que soube, ordenou a reconstrução do Burgo e a fortificação da área com a muralha, que ficou conhecida como Muralha Leonina. Leão, visando aproximar-se do Império Carolíngio, ele apoiou e coroou Lotário I como co-imperador. Tal aliança ela foi fundamental para a defesa de Roma. Mediante diversos acordos com vizinhos, o Papa promoveu a Liga Naval, depois chamada de Liga de Campana, que acabou derrotando os sarracenos na famosa Batalha de Ostia. Leão, ele fez diversas obras, como as reformas nas basílicas de São Pedro e de São Paulo. Mas o Papa também tinha uma grande preocupação social: distribuir os gêneros alimentícios para a população mais vulnerável. Procurando melhor organizar a hierarquia da Igreja, Leão convocou 2 concílios para reforçar a disciplina do clero e a pureza da fé. Leão IV preocupou-se muito com a cultura e com a liturgia católica. Coube a ele promover o canto gregoriano. Também incentivou o estudo e a preservação de textos antigos. Leão IV, ele faleceu em 17 de julho de 855, deixando um legado que foi a preservação de Roma em face dos perigos externos. Além do mais,
ele fortaleceu os laços entre a Igreja e o Império Carolíngio. Suas contribuições, pessoal, para a liturgia e para a preservação cultural também são lembradas como parte de sua herança. Por isso, eu não tenho dúvida de afirmar que ele foi um dos grandes papas do período inicial da Igreja Católica. É isso aí, pessoal. Valeu!